A pornografia é muito prejudicial e é uma verdadeira armadilha plantada em todos os lugares. Então, veja esse vídeo até o final para eu te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas, beleza? A solução de qualquer problema passa por três coisas: plano de ação, clareza e objetividade, certo? Ou seja, você precisa de uma estratégia eficiente, um plano de ação a ser executado, né? Você precisa ter clareza do que é o problema, o que está acontecendo, por que acontece, beleza? E você precisa de objetividade, né? Para você aplicar o plano de ação, beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu preciso que você preste bem atenção nessa etapa inicial do vídeo, né? Ou seja, para clarear as suas ideias, né? Para você entender qual que é o plano de ação, ou seja, a solução do problema, e você pegar a solução, a clareza e agir com objetividade na solução desse problema. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, ficar clara na sua cabeça, tá? É você compreender qual é o seu padrão de consumo de pornografia. Por quê? O seu padrão de consumo vai determinar se você tem um vício ou se você tem um hábito. Porque vício e hábito são coisas distintas. Parece, às vezes as pessoas usam a mesma palavra para definir coisas distintas e é comum, tá? Mas vício é diferente de hábito. E qual que é a principal diferença? É o controle que você tem desse determinado comportamento. O que eu quero dizer com isso? O controle do comportamento define se você é um viciado ou se tem um hábito. Como assim? Olha só, a pessoa que tem um vício, o controle sobre ele é praticamente inexistente, é compulsivo. Ou seja, ele não consegue controlar aquilo, né? Por mais que ele queira, ele não consegue controlar. O cara que tem um hábito, né? Ele tem um controle sobre a vontade, né? Outra diferença, a frequência, né? A pessoa que tem um vício, a frequência é totalmente aleatória, né? Ele faz aquilo de noite, de manhã, de tarde, de madrugada. Ele faz aquilo em locais aleatórios, no trabalho, em casa, na casa da sogra, na casa do primo, na igreja, onde ele estiver, ele faz. Ou seja, locais aleatórios, frequência aleatórios. E outra coisa importantíssima dos vícios: interferência nas relações humanas. Começa a atrapalhar as relações humanas imediatas, ou seja, da família imediata dele, a esposa ou o marido dele, se ele for homossexual, no caso, ou os familiares próximos. Por quê? Aquilo começa a interferir na disciplina dele durante o trabalho, na eficiência do trabalho, na concentração das atividades, nas relações, na atividade física, né? Então, uma das principais características da pessoa que tem um vício em pornografia é as relações humanas afetadas, né? O cara tem dificuldade de se concentrar em determinada atividade e por aí vai. O hábito, olha só que interessante, o cara tem uma frequência, ele tem uma frequência, ele faz aquilo às vezes todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, por aí vai. Ele tem uma frequência constante. Porém, essa frequência, ela tem várias condicionais. Não é uma coisa aleatória igual do cara de cima, né? Por quê? Porque o hábito é uma consolidação da rotina, né? Então, ou seja, o cara fez aquilo, aí no outro dia ele ficou disponível no mesmo horário, no mesmo local, com a mesma disponibilidade de oferta do conteúdo. Então ele criou uma rotina e essa rotina se tornou um hábito, né? Então o que acontece?
ele tem controle sobre aquilo, como se fosse escovar os dentes, né? O cara, se ele tiver em casa, com escova de dente no banheiro da casa dele, ele sempre vai escovar os dentes todos os dias. Mas o dia que ele vai para uma casa diferente, que ele esqueceu a escova de dente em casa, ele não escova os dentes. Por quê? Porque ele tem controle do hábito, né? O hábito dele está muito atrelado à rotina que ele tem. A partir do momento que você quebra a rotina, né? Aquele hábito praticamente deixa de existir na mente dele. Outra característica do hábito, né? Não afeta as relações humanas. O cara ele consome o conteúdo, né? Faz a masturbação, que seja, e não interfere nas relações humanas dele. Ele consegue ter relações sexuais normais, ele consegue se concentrar no trabalho, ele consegue, né, deixar aquilo a hora que ele quer, né? Então, a principal diferença. Depois que você traçou um paralelo, né, acredito que nesse momento agora ficou mais claro quem você é. Se você é o cara viciado ou se você tem um hábito de consumir pornografia. A partir disso, agora nós vamos, entendeu? Traçar o plano de ação ideal para você. Se você está nessa situação aqui, né, você não tem mais controle desse impulso, né? Você tem um vício, aí sim. Agora o seu comportamento, né? Agora o seu comportamento, ele se tornou uma patologia de comportamento, ou seja, uma doença comportamental. E para resolver esse problema, você precisa de passar por terapias cognitivas comportamentais. Por quê? Porque o vício, tá? Vou explicar a diferença ali. O vício é uma coisa muito complicada de trabalhar. Por quê? A mente da gente funciona assim, ó. Gatilho, estímulo, recompensa. Gatilho, estímulo, recompensa. Gatilho, estímulo, recompensa. Vai chegar uma hora que vai chegar o gatilho, estímulo, recompensa, bad. O que é bad? Quem está viciado, geralmente, pode perceber ou conversar com alguém que é viciado em outra coisa, um usuário de droga, por exemplo, ele sente a vontade, alguma coisa desperta nele a vontade, qualquer coisa desperta ele a vontade de usar a droga, né? Aí ele usa a droga, né? Aí ele tem a recompensa, que é a sensação de prazer, e poucos segundos depois, praticamente imediatamente, já dá aquela sensação ruim de desprezo de si próprio, né? Aquela tristeza, aquela coisa depressiva, né? Por quê? Tudo isso aqui é uma cascata na sua mente, né? No seu cérebro, é uma cascata de neurotransmissores, né? Que foram, né? Despejados na sua corrente neuronal, né, de uma maneira, como eu posso explicar? Imagina uma floresta fechada, uma mata fechada, e você pegou uma máquina e abriu esse caminho no meio da mata, né? Aí imagina se você ficar passando por aquele caminho ali o tempo todo, enquanto você ficar passando aquele caminho na mata, aquele caminho continua existindo. Se você deixar aquele caminho na mata abandonado, a mata automaticamente vai fechar aquele caminho. O seu cérebro, isso aqui, ó, gatilho, estímulo, recompensa, pede, é um caminho feito dentro do seu cérebro, né, que nós chamamos de rede de neurotransmissores. Como isso acontece? Cada célula do seu sistema nervoso, ele tem uma conexão, célula por célula. Cada célula do sistema nervoso tem uma conexão entre elas chamada sinapse. E toda vez que você passa por esse trajeto aqui, o gatilho, estímulo, recompensa, essas sinapses, elas vão criando um caminho neural, e esse caminho neural ele passa a ser compreendido pelo seu cérebro. Quanto mais vezes você passa por esse caminho, mais esse caminho ele fica
como se fosse uma estrada abrindo no meio da mata. E mais difícil da mata fechar sozinha, né? Então, quando você chega nesse ponto, você precisa praticamente de um profissional para te ajudar. Por quê? Nesse ponto, você talvez vai precisar de medicamentos, tá? Para suprimir isso aqui. Por quê? Porque quando você adquirir um vício ao ponto de confundir a sua rede neural, tá? Lá no seu cérebro, né, essas sinapses lá, tá? Esses neurotransmissores, eles têm um monte de conexão entre eles. E essas conexões, né, elas se encaixam, né, o neurotransmissor se encaixa em outros nociceptores. É como se você criasse uma resistência, tá? Parecido com a resistência à insulina, né? Os seus neurotransmissores encontram resistência é, como posso dizer, resistência a neurotransmissores, ou seja, existem neurotransmissores que nós chamamos de hormônios, tá? Hormônios como serotonina, hormônios do prazer, tá? Neurotransmissores relacionados ao prazer, como serotonina, dopamina e tudo e vai. Chega uma hora, quanto mais você pratica aquilo, quando aquilo chega um vício, você cria uma resistência a esses neurotransmissores e você precisa de uma carga maior de neurotransmissores para aquele mesmo estímulo. E cada vez uma carga maior, cada vez uma carga maior, cada vez uma carga maior, parecido com o usuário de heroína. Então, ou seja, aquilo aconteceu aquele estímulo. A primeira vez que você usou, fez a pornografia, tá, aquilo passou. Aquilo vai abrir um caminho, abrir um caminho, abrir um caminho, abrir um caminho. Então chega uma hora que aquele caminho não tem árvore mais para você destruir. Então, você precisa de estímulos maiores. Ou seja, o cara que consome pornografia e chega no nível do vício, ele vai caminhando dentro do mundo da pornografia. Ele vai aumentando, 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 né? Daqui a pouco ele está vendo aquelas coisas absurdas que tem no mundo da pornografia, né? Igual um cara viciado em doce, um cara viciado em droga, um cara viciado em álcool, né? Cada vez ele vai precisando de mais doses, mais fortes, porque os neurotransmissores deles relacionados a esse caminho aqui se tornam resistentes, né? Então, para poder inverter essa situação, você precisa de uma medicação externa, né? Para poder, ou seja, são beta-bloqueadores, não me lembro agora exatamente, mas são bloqueadores dessa sinapse ou recaptadores, ou seja, antidepressivos, né? O que os antidepressivos são? São recaptadores seletivos de serotonina, né? Ou seja, é como se esses nociceptores seus dentro da sua mente ficassem bloqueados, né? Então o hormônio ele passa por ele e ele não capta, né? Então você tem o hormônio do prazer, da felicidade rodando no seu corpo, passa pelo neurotransmissor, pelo receptor e ele não conecta. Então você vai ter que tomar uma medicação para esse receptor voltar a abrir, para quando o hormônio passar por ele, ele capturar. Ou seja, ele vai recapturar. Se você olhar a bula lá do antidepressivo, tá lá, um recaptador seletivo de serotonina, né? Então ele volta esses receptores funcionar para ele capturar esse receptor e voltar a funcionar esse sistema de novo. Beleza? Por que dá a bad aqui? Por quê? Se você olhar a depressão, o que é uma depressão? A depressão, né? Deixa eu pegar até uma caneta. Depressão, na geografia, é um local que tem né? Isso aqui é um planalto, né? Isso aqui é uma depressão. Imagina um gráfico. Isso aqui é um gráfico constante. Isso aqui é um gráfico que tem uma depressão. Ou seja, uma pessoa normal, ela tem uma produção e o uso normal de hormônios. A pessoa que tem depressão, ela tem uma queda nesse gráfico, entendeu? Então, o que acontece?
no seu cérebro é isso aqui, ó. Quando o cara tem isso aqui, tá? Aí que tem uma queda, né? Então, ou seja, no seu cérebro interpreta aquilo como aquela sensação de vazio, né? De tristeza, tudo vai, né? Ele é um ciclo, certo? Então, quando o cara chega nessa situação aqui, ele precisa de terapia comportamental, ele precisa de terapia medicamentosa, né? Em alguns casos, outras terapias mais graves, beleza? Agora, se você tem um hábito, é um problema teoricamente mais fácil de resolver. Por quê? Porque o hábito tem a ver com rotina, ou seja, a consolidação da rotina. Se você tem um hábito, basta você quebrar a sua rotina para aquele hábito deixar de existir. Então você precisa romper com as oportunidades. Ou seja, se você faz sempre naquele local, entendeu? Cria oportunidades em que a sua esposa, sua mãe esteja naquele local onde você vai, quebra a rotina que você está acostumado a fazer, entendeu? Ao invés de, eu faço isso aí sempre em tal horário. Então muda o seu horário de fazer exercício, entendeu? Chega um pouco mais tarde do trabalho, algo do tipo, quebra aquela rotina que automaticamente o hábito some, porque o seu hábito depende daquela rotina para acontecer. Quebra a rotina, que aquele hábito desconstrói, né? Aí lembra da história da floresta lá. Ou seja, é como se fosse, para você comparar, entender mais ou menos, tá? Fazer uma comparação aqui meio hipotética, tá? O hábito é como se fosse uma trilha de formiga na floresta, uma trilha, não sei quem é da roça igual eu, né, no interior de Minas, tem aquelas trilhas no meio das matas, né, tem uma trilha, né? O hábito é como se fosse uma trilha no meio da floresta, né? E o vício é como se fosse uma estrada feita com a Michigan gigantesca ali, né? Ou seja, se você ficar muito tempo sem passar por aquela trilha, você vai esquecer que aquela trilha, o seu cérebro a mata vai fechar e você vai esquecer onde era aquela trilha. Você vai ter dificuldade para encontrar aquela trilha novamente. Agora, se você tem um vício, né? Mesmo que você fique longe daquela trilha que a máquina abriu, se você passar perto de novo aquela trilha, você vai ver aquela clareira lá e você vai passar naquela trilha de novo. Então, ou seja, é mais difícil. Então, você precisa de ajuda externa, porque dificilmente você vai reverter esse quadro sozinho, beleza? Ou seja, acredito que ficou claro para vocês. Ou seja, para você resolver o problema, você precisa, né, de objetividade, clareza e um plano de ação. Ou seja, a objetividade é você entender, tá? Aonde você se enquadra aqui, no vício ou no hábito. Isso é clareza do problema, tá? Plano de ação. Se você tem esse problema, você precisa de terapia cognitivo-comportamental, terapia medicamentosa. Quem que vai te ajudar? Psiquiatra, tá? Às vezes, psiquiatra e psicólogo simultaneamente, tá? Não abra mão disso. É muito perigoso, porque, como eu disse, é um estímulo que precisa de outro estímulo, e você vai aumentando aquilo, vai chegar uma hora que você não sabe qual é a dose que você precisa, qual vai ser a próxima dose. Às vezes, a próxima dose pode fazer você parar na cadeia ou morrer, né? Enfim. Agora, se você tem esse problema aqui, né? Ou seja, o seu plano de ação vai ser outro, tá? O seu plano de ação vai ser quebra de rotina, extinção das oportunidades, né? Ou seja, deixa o seu celular com a sua esposa, deixa o seu celular com a sua mãe, né? Fala, ó, eu sempre faço isso, deixo isso aqui, quando eu volto eu uso. Deixa o celular com a sua mãe ou com a sua esposa, vai para a academia, quando você voltar, você pega o celular. Já que desconstruiu toda a rotina. Beleza? Ou seja, clareza, objetividade e plano de ação. Objetividade é
atacar o problema com veemência, com objetividade, com afinco, com determinação, né? O que é determinação? É uma pessoa que decide firmemente resolver, né? Entendeu o propósito e decidiu firmemente resolver aquilo. Beleza? Acredito que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí, tá? Se eu puder ajudar, claro, vou ajudar vocês mais uma vez.